uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja. Já estive divulgando para os irmãos. Peço que você me ajude a divulgar sempre, ok? Então nós temos um canal no YouTube, você pode até mesmo nos ajudar compartilhando ali as mensagens que estão sendo pregadas. Mas também convidando pessoas para estar aqui conosco no culto. E hoje nós iniciaremos uma série com o tema Uma Vida Abençoada. Quantos querem viver uma vida abençoada? Eu não tenho dúvida que todos nós queremos viver uma vida abençoada. Agora, melhor ainda é que nós podemos checar na palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4. Tem o tema aí, por favor? Não tem, né? Ok. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos... Você está aqui, amém, querido? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você crê? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós colocamos essa palavra diante do Senhor nessa noite. Ó Deus, essa nova série que nós estaremos aqui ouvindo, sendo alimentados pelo Senhor, que de fato haja edificação, que toda cegueira espiritual, toda falta de entendimento espiritual caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, abra os nossos olhos espirituais, dá-nos luz para compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos mostrar nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém, querido? Queria te fazer uma pergunta. Para você, o que é ter uma vida abençoada? Alguém gostaria de arriscar aí? Pode responder alto aí. O que é ter uma vida abençoada? O que você acha, irmão? Os irmãos estão tímidos? Quando nós ouvimos ter uma vida abençoada, muitos entendem que ter uma vida abençoada é ter saúde. Ok? Saúde é bênção? É bênção de Deus. Muitos, quando ouvem ter uma vida abençoada, ele entende que é ter a sua família na presença de Deus. De fato, isso é uma bênção. Muitos entendem que ter uma vida abençoada é ser próspero financeiramente. Entendemos também que ter uma vida abençoada é ser rodeado de amigos. Não é verdade? Isso não é uma bênção? Isso é uma bênção. Estar com os irmãos da igreja não é uma bênção? É uma bênção. Ter comunhão com Deus é uma bênção. Então, ter uma vida abençoada é o que nós compartilharemos ao longo desse mês. Porque, sabe, querido, o Senhor te chamou para que você desfrute de uma vida cheia de bênçãos da parte dEle. Você precisa viver com essa expectativa no teu coração. Você não pode viver na presença de Deus esperando o mal, na expectativa do mal, não. Você precisa viver na expectativa da bênção. Diga, eu estou na expectativa da bênção. Agora em Efésios diz que nós já somos abençoados. Portanto, a vontade de Deus é que nós venhamos a desfrutar destas bênçãos. Que você desfrute, que eu desfrute. Essa é a vontade dele, porque de fato ele já nos abençoou. Agora, o que significa ser abençoado? Põe para mim, por favor, aí, Daniel. Ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando ao seu benefício. Não, ok, pode voltar lá. Trabalhando ao seu benefício. Diga, ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando ao meu benefício. Amém? Porque, olha para cá, tem coisas que nós não podemos fazer, só Deus pode fazer, ou não é verdade? Que você às vezes se esforça, mas é só a bênção de Deus que vai de fato trazer para a sua vida um resultado que você espera, o resultado que você deseja. Agora, o contrário de ser abençoado é o quê? É ser amaldiçoado, que significa
ter um poder sobrenatural trabalhando contra você, contra mim. Mas graças a Deus, porque nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Agora, por que muitas vezes nós vemos filhos e filhas de Deus passando por sofrimentos que muitas vezes são desnecessários? Quando eu falo sobre isso, eu não quero que você entenda que pelo fato de você agora estar na presença de Deus, você não vai enfrentar problemas. Vai enfrentar. Vai acontecer. Por quê? Nós estamos no mundo caído. Então você vai passar por situações difíceis. Agora, há momentos que nós não estamos desfrutando da bênção de Deus, simplesmente porque nós não estamos realmente discernindo a maneira que o Senhor espera que eu viva, que eu possa direcionar a minha vida. Lá em Oséias 4:6, olha o que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, é o que diz a palavra. Então, isso nos faz entender que, na verdade, muitas vezes nós não estamos desfrutando do que Deus tem para nós, porque nós não estamos tendo o quê? Conhecimento. Diga, eu preciso ter conhecimento. Diga para quem está ao seu lado, você precisa de conhecimento. Porque há certas coisas que nós passamos que é simplesmente por nós não estarmos posicionados com o conhecimento que Deus tem para nós. Então há certas coisas que nós passamos que não são da vontade perfeita de Deus, mas que eu estou me submetendo simplesmente porque eu não tenho conhecimento de como lidar, de como me posicionar. Quantos querem viver uma vida abençoada? Diga amém. Então, para isso, você precisa ter conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento dos princípios de Deus. Conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento daquilo que é o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Sendo assim, hoje, nas próximas semanas, eu quero compartilhar com você princípios bíblicos que vão levar você a ter cada vez mais uma vida abençoada. Porque essa é a vontade de Deus. Você concorda com isso? Se essa é a vontade de Deus, então eu preciso ter conhecimento. Ampliar o meu conhecimento nesse sentido. Discernindo, compreendendo, tendo conhecimento, para que eu não seja destruído. Porque muitas vezes pessoas estão deixando de viver o que Deus tem para elas, por falta de entender, de conhecer os princípios divinos. Portanto, se eu quero viver uma vida abençoada, eu preciso entender que Deus estabelece princípios. Apesar de nós estarmos hoje em Cristo e por isso nós somos abençoados, a verdade é, eu preciso saber e andar nessa nova realidade de vida, porque eu sou uma nova criatura. E nessa nova realidade de vida, eu preciso viver como Deus espera para desfrutar das suas bênçãos. Porque senão, os anos passam e nós não vemos resultados. Jesus diz que a árvore se conhece pelos seus frutos. Ou seja, pelo seu resultado. Então isso nos faz compreender e nos questionar quais são os frutos, quais são os resultados que nós estamos tendo diante do Senhor. Portanto, hoje eu quero falar a respeito que se queremos viver uma vida abençoada, eu preciso entender que Deus deve estar em primeiro lugar. Diga para o seu irmão ao lado aí, diga: Deus deve ser o primeiro na sua vida. Amém, querido? Pastor, eu nasci de novo, sou filho de Deus, eu quero viver as bênçãos de Deus, então eu preciso entender o que Deus espera, como Ele espera que eu viva. E Deus espera, segundo Mateus 6,33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar. Isso nos fala o quê? De
prioridade. Prioridade na minha vida deve ser buscar o reino e a justiça de Deus. E consequentemente a isso, todas as coisas nos serão acrescentadas. Então aqui o contexto desse verso, você sabe, ali o Senhor está falando que não devemos viver preocupados com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós. E quando então eu priorizo a Deus, eu coloco Ele na posição que Ele deve estar, amém? Que é em primeiro, consequentemente eu vou o quê? Desfrutar das suas bênçãos na minha vida. Portanto, quando falamos sobre uma vida abençoada, devemos compreender que a base de tudo qual que é? Deus em primeiro lugar. Diga assim, a base é Deus em primeiro lugar. Significa isso. Eu fui transportado do reino das trevas. Então antes você estava lá servindo a si mesmo, servindo aos seus pecados. E aí o Senhor te salvou e Ele transportou você para um outro reino. Para o reino de Deus. E agora a prioridade nossa, qual deve ser? Viver para Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. Porque antes de conhecer a Jesus, você vivia para si mesmo. É ou não é verdade? Para os seus prazeres, para as suas vontades. Mas agora, Paulo diz que nós somos crucificados com Cristo. O que significa isso? Eu não vivo mais a minha vontade, mas aquilo que Deus tem a fazer através de mim. O que Ele tem para mim? O que Ele quer que eu faça? A primeira coisa é eu entender que Ele deve estar em primeiro lugar. Ele deve estar em primeiro lugar. Por isso diga, quanto mais eu priorizo a Deus, mais eu desfruto das suas bênçãos. Amém? Diga para o seu irmão agora, diga para ele. Quanto mais você prioriza a Deus, mais você desfruta das suas bênçãos. Parece contraditório, não é verdade? Porque nós entendemos que quanto mais eu correr atrás, mais eu vou conquistar. Mas o que o Senhor nos mostra é um princípio diferente. Quanto mais você busca a vontade dEle, quanto mais você prioriza o reino dEle na sua vida, a vontade dEle na sua vida, mais Ele vai acrescentar e abençoar você. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus recompensador. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele o quê? Recompensa aqueles que o buscam. Você quer recompensa da parte de Deus? Eu quero. Mas aqui nós vemos uma condição. Qual que é a condição? Eu preciso me aproximar dele por meio da fé. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais por meio da fé eu me conecto com o Senhor, mais então eu desfrutarei das suas recompensas. Então muitos não desfrutam das bênçãos de Deus, simplesmente por quê, pastor? Porque não tem priorizado a Ele. Amém, querido? Então, essa é a matemática do reino. Quanto mais eu priorizo a Ele, mais Ele também me abençoa, me favorece, me recompensa. Porque isso expressa uma vida de fé. De fé. Quanto mais eu me importo com a vontade de Deus, com o que Deus tem a fazer, mais então eu também perceberei recompensa dEle, respostas dEle. Quando priorizamos, a consequência é inevitável, desfrutarmos então das suas bênçãos. Certa vez, os discípulos disseram para o Senhor: Senhor, nós largamos tudo. Eu tinha lá o nosso barco para pescar, nós tinha lá os nossos amigos, os nossos familiares, e nós deixamos a todos, a tudo, para te seguir, mestre. E qual que é a nossa recompensa? Interessante, olha o que o Senhor diz, Marcos 10, verso 29 e 30.
Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos. Aqui campos nos fala de trabalho. Podemos dizer aquilo que trazia um resultado para você. Por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Posso ouvir o amém? O Senhor está dizendo: olha, o fato de vocês priorizarem o reino, priorizarem a Deus, isso vai trazer para vocês recompensas. Isso vai trazer para vocês bênçãos. Você compreende isso? Porque eu estou dando uma resposta. Qual é a resposta? Priorizando a Deus. Aí Jesus fala, né? E com eles também perseguição. Sabe por quê, querido? Quanto mais você é abençoado, não tem jeito, você vai ser perseguido. Amém? Tem gente que fala: pastor, eu tenho pavor de perseguição, não gosto que ninguém fale de mim. Então você não vai desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Porque é assim que funciona. Então a árvore que recebe pedrada é a árvore que tem frutos. Portanto, se você quer desfrutar das bênçãos de Deus, é esperado, você vai sim sofrer perseguição. E na era futura, o texto diz, a vida eterna. Ou seja, Deus não tem problema algum em nos prosperar. Pelo contrário, o Senhor quer sim abençoar você também, financeiramente, suprindo tudo aquilo que você precisa. A palavra diz que o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus servos. E por isso hoje, na primeira mensagem dessa série, eu quero compartilhar sobre a importância de ter Deus em primeiro lugar, frente ao dinheiro, frente aos bens, aos recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Sabe, querido, antes de mais nada, vamos lembrar que nós não temos o costume de falar aqui, ministrar sobre dinheiro. Amém? Os irmãos sabem disso. Mas é uma realidade. Se nós falarmos de viver uma vida abençoada e não falarmos de dinheiro, nós estaríamos sendo incoerentes. Sabe por quê? A maioria das nossas orações, muitas vezes, tem a ver com recurso financeiro. É ou não é verdade? A maioria dos momentos difíceis que nós passamos é por falta de recurso. Mas nós devemos crer que o Senhor quer sim nos suprir. Por isso que a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino, e todas as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Por isso, ao ministrar hoje, não feche seu coração para a mensagem que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor deseja que nós vivamos uma vida repleta de bênçãos. E isso envolve sim bênçãos financeiras. Portanto, interessante que a palavra, Bíblia, ela nos fala mais de 2.000 versículos citando sobre dinheiro. Sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé e oração? Por que será? Eu vou te explicar por quê. Mas essa é uma realidade. Das parábolas de Jesus, que foram 38 parábolas que ele contou, 16 delas falam de dinheiro. Agora, se a Bíblia fala constantemente, se Jesus falou constantemente, por que que nós devemos nos calar? Não, dinheiro é sim um assunto espiritual. Amém? E isso é bem verdade, que talvez se você fosse milionário, talvez você nem estivesse aqui hoje. Não é verdade? Por quê? Porque muitas vezes o dinheiro, ele influencia as nossas vidas, o nosso dia a dia, aonde nós concentramos a nossa energia. E por que que temos que falar nessa primeira mensagem de hoje sobre dinheiro? Sabe por quê? Porque Deus usa o dinheiro
para testar o nosso coração. Diga, Deus usa o dinheiro para testar o meu coração. Diga para o seu irmão, Deus usa o dinheiro para testar o seu coração. E essa é uma grande questão que seremos sim testados. Seremos testados. Então, vamos dizer que você, por algum motivo, pelo favor de Deus, começa a prosperar financeiramente. Sabia que isso vai testar o seu coração? É ou não é verdade? Você sabia que tem gente que não pode prosperar? Que se ele prospera, ele some da igreja. Não é o seu caso, aleluia. Mas ou se ele prospera, ele rompe laços familiares. Rompe amizades. Porque muitas vezes o dinheiro ele é isso, ele vai simplesmente mostrar o nosso coração. Então eu lhe pergunto, se você prosperasse abundantemente, ricamente hoje, as pessoas ao seu redor seriam abençoadas através de você? Amém? Seriam abençoados? Você se tornaria mais generoso em relação à obra de Deus, ou até mesmo para ajudar pessoas? Lembre-se de um princípio, Deus nos prospera, com qual propósito? Nos fazer transbordar. Você entende isso? Sabe, Deus nunca vai nos dar algo apenas para, de forma egoísta, utilizarmos, não. De alguma maneira, Deus vai usar aquilo que Ele tem lhe dado para abençoar a outros. É assim que funciona. Você compreende isso? Portanto, se Deus tem me abençoado, eu preciso buscar nele e entender, Senhor, qual o propósito disso? Não podemos enxergar como, ao ser abençoado, reter tudo para nós, mas compreender. 2 Coríntios 9, verso 8 diz, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês o quê? Transbordem em toda boa obra. Diga, Deus vai me fazer transbordar para que outros sejam abençoados através de mim. Amém? Declare para o seu irmão isso sobre a vida dele. Declare sobre ele, diga assim, Deus vai lhe fazer transbordar para que outros sejam abençoados através de você. Sabe, querido, ao ouvir uma mensagem ou uma série de mensagens, entendendo que sobre uma vida abençoada, você deve compreender que sempre que Deus abençoa alguém, é porque Ele quer, através dessa pessoa, alcançar outros, se conectar a outros, abençoar a outros, suprir a outros. Então, essas são promessas de bênçãos para nós. Vamos ler lá em Deuteronômio 15, verso 10, olha o que diz. Dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Que nós vemos um princípio espiritual. Quando nós somos generosos, interessante, o Senhor nos abençoa ainda mais. Por quê, querido? Porque o nosso coração tem que ser um coração livre das coisas desse mundo. Você entende isso? Deus não tem problema algum em lhe abençoar, em lhe dar bens, em lhe dar riquezas, recursos. Isso só não pode entrar no nosso coração. Entende? Por quê? Porque no nosso coração deve estar o Senhor. Ele deve estar em primeiro lugar. Deuteronômio 28, verso 8 diz, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Esse capítulo de Deuteronômio fala sobre diversas bênçãos da parte de Deus. Não é porque está no Antigo Testamento que o Senhor não tem para nós, não. Deus continua querendo te abençoar.
Amém? Verso 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo, verso 12, Daniel, está aí? Não tem? Abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você deseja isso? Que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos? Sabe, querido, porque quando a gente se esforça para conquistar, para ganhar, há um nível de esforço. Mas quando Deus coloca a mão dele, é tudo diferente. Amém? E você precisa viver nessa expectativa e clamando: Senhor, abençoa o meu trabalho. Abençoa os meus negócios. Abençoa os meus recursos. Abençoa, Senhor, aquilo que eu tenho feito. Sabe, nós cremos que já somos abençoados através da graça nas nossas vidas. E essa graça operando em nós nos fará cada vez mais generosos. O que Deus deseja é que nós sejamos um canal desobstruído para o reino dEle. Ou seja, quanto mais eu recebo, mais também eu dou. Porém, se ao receber eu retenho, o que vai acontecer? Consequentemente, o Senhor, olhando o nosso coração, Ele também vai reter de maiores bênçãos. Porque aquilo pode nos embriagar e tirar o nosso coração da presença dEle. Você compreende isso? E Deus é um Pai amoroso e também ciumento. Portanto, não há dúvidas que o Senhor deseja nos abençoar. Ele quer nos abençoar cada vez mais, colocando recursos, bens nas nossas mãos. Mas não podemos ter um coração fechado no que tange a compreender o que Deus quer fazer através disso. Então, sempre que você prosperar mais, querido, você deve buscar o Senhor e falar: Senhor, qual o propósito disso? Amém? Você não deve apenas falar: não, agora, aleluia, glória a Deus, em minha casa desfrutaremos o melhor e tá bom. Não. Claro que Deus quer abençoar sim a sua casa. Mas o Senhor deseja que você seja um canal desobstruído, que você seja generoso, que o seu coração não seja fechado. Por isso precisamos sempre compreender: Deus deve estar em primeiro lugar, em relação a tudo nas nossas vidas. Mas se tem um ponto onde muitas vezes isso trava o que Deus quer fazer, é na questão financeira. É fácil nós falarmos que Deus é a minha prioridade, que Ele está em primeiro lugar, mas sabe, querido, algo que demonstra isso é a forma que nós lidamos com o nosso dinheiro. É ou não é verdade? A forma que você lida com o seu dinheiro fala do seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o vosso coração, Jesus disse. Amém? Então, um homem que ama a sua esposa, ele investe financeiramente na vida dela. Ele fala: pode ir para o salão, meu amor. Aleluia. Porque ela é um tesouro para ele. Então ele investe, ele abençoa. Amém? Então os filhos, ele vai se esforçar para colocar na escola que ele deseja, que ele sabe que é bom, vai procurar dar o melhor para os seus filhos. Por quê? Porque é o tesouro dele. Portanto, o seu orçamento, podemos dizer assim, o seu orçamento pessoal, lá onde você coloca, né, as suas contas, os seus gastos, aquilo está refletindo também o teu coração. Sabia disso? Isso é sério. Porque aonde você está colocando os seus recursos, está demonstrando aquilo que tem valor para você, aquilo que é importante para você. Então, a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, nós precisamos sempre compreender: espera aí, eu tenho vivido uma vida abençoada nesse sentido também? Amém? Nós não somos daqueles que acreditam: não, se a pessoa não prospera financeiramente, é porque ele não é filho de Deus, tem que nascer de novo. Não, nada a ver. Você é filho, mas às vezes você não está avançando nisso. Mas creia, o Senhor quer prosperar você, querido. O Senhor quer abrir portas diante de você, você crê nisso? Eu não sei você, mas eu creio, eu recebo.
Porque eu sei que quanto mais eu for abençoado, mais pessoas serão abençoadas através da minha vida. Mais o reino dele vai ser abençoado através da minha vida. Esse é o maior propósito. Por isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6, verso 24, olha o que diz. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou, pois, odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Uau! Jesus nunca comparou ninguém a Deus. Mas ele diz, existe um Deus, mamão, riquezas, dinheiro, que muitas vezes nos impede de servir ao nosso verdadeiro Deus. Está compreendendo isso, amém? Por isso, nós devemos entender que, pastor, então o dinheiro é mal. Não. O que é ruim é o amor ao dinheiro. Mas ter dinheiro não é ruim. Ter dinheiro é bênção. Amém? Não é uma bênção você poder ajudar alguém, às vezes, que está passando por uma necessidade? Sim ou não? Não é uma bênção você poder contribuir na obra de Deus, os desafios da obra de Deus? Não é uma bênção você dar assistência a pessoas que estão necessitadas? Ou até mesmo realizações de pessoas? Portanto, podemos compreender que há um princípio do primeiro. As Escrituras, elas nos ensinam que o primeiro pertence a Deus. Diga, o primeiro é de Deus. Então tudo pertence a Ele, mas Ele nos permite usufruir graciosamente de quase todas as coisas. Portanto, a grande parte de nossas lutas sempre envolverá uma disputa de quem ocupará o primeiro lugar, que será o centro do nosso coração. O dinheiro não pode ser o centro do nosso coração. Não pode. Porque se for o centro do nosso coração, nós não conseguiremos servir a Deus integralmente. Nós não conseguiremos cumprir a vontade de Deus integralmente. É interessante que em toda a palavra, nós vemos diversas vezes o Senhor mencionando que as primícias devem ser entregues a Ele. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 13, verso 1 e 2, disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Quando que o Senhor disse isso? O seu povo saiu ali do Egito como escravo, e aí uma das primeiras coisas que Deus fala para eles é, olha, o primeiro é meu, o padrão é esse. Havia lei aqui, mandamentos? Não, não havia. Mas Deus ali já estava expondo o seu coração e falando, meus filhos, compreendam, todo primeiro que nascer é meu. O primeiro filho, primogênito, é meu. A primeira cria é minha. Então isso nos mostra que Deus espera sim, ser colocado sempre na posição de primeiro. Porque é essa a posição dele. E essa luta se dá todas as vezes que você recebe o seu salário. É ou não é verdade? Vai vir essa luta. De entregar ou não primeiro a Deus. Outra luta que nós passamos às vezes é, hoje é o primeiro dia da semana, amém, querido? Não é por um acaso que nós reunimos no domingo. É porque domingo é o primeiro. Quando você vem para o culto, você está falando, o primeiro é de Deus. O primeiro dia da semana, eu vou cultuar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus. Há diversas atrações aí, não é verdade, querido? Diversas. Então nós temos praia, nós temos aqui shopping. Tem também às vezes aí parque de diversões, né? Circo. O que não falta é opções. Mas quando você fala não para tudo e diz assim, não, primeiro dia eu vou estar lá com os meus irmãos na casa de Deus buscando a Ele. Há um valor espiritual nisso. Você não percebe, mas você está priorizando, colocando o Senhor no lugar que Ele deve estar. Porque há algumas coisas que são exclusivamente de Deus e nós não devemos tomar para nós. Algumas pessoas
sabe, queridos, que muitas vezes não avançam. Entra ano, sai ano, entra ano, sai... Por quê? Porque Deus não está sendo o primeiro. O dia que você coloca Deus em primeiro lugar, que você diz não para outras coisas, esse é um dia que fica marcado como sendo um dia de fé. Amém? Que você vai dizer não para agradar os outros, que você vai dizer não para agradar a si mesmo, e você vai dizer sim para Deus, porque o primeiro lugar deve ser de Deus. Então precisamos priorizá-lo, inclusive na forma que lidamos com os recursos que Ele tem nos dado. Nós vamos ler um texto aqui de Malaquias, que você já ouviu com certeza, mas que muitas vezes nós esquecemos. Porque o Senhor faz o seu povo lembrar de qual que era o princípio, qual que era o padrão que Ele esperava em relação ao primeiro, as primícias. Vamos ler verso 6, Malaquias 3. De fato, eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Diga assim, o Senhor não muda. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? No verso 8 ele diz, pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. Ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês santas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Aí a gente lê esse texto, aí você fala, pastor, amém. Só que nós não estamos mais na lei, aleluia. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. De fato, nós estamos debaixo da graça. E glória a Deus por isso. Então, nós não cremos que estamos mais debaixo de maldição. Diga, eu não estou debaixo de maldição. Mas, eu nem devo ter medo de Deus. Porque ao ler esse texto, às vezes dá aquele medo de Deus. Né? Então nós ouvimos, às vezes tem líderes que falam, olha, se você não der, você vai perder o seu emprego. Aí você entrega o dízimo na base do medo. É assim que Deus espera? Não. Nós não cremos que esse é o padrão de Deus. Deus não quer ser servido por medo. Deus não quer que você venha aqui no culto domingo por medo, não. Nós somos movidos por amor. Eu sou tão abençoado, eu sou tão amado, que não tem como eu dizer não para Ele. Agora, não é porque nós estamos debaixo da graça que nós então devemos excluir o fato de que Deus espera que nós venhamos assim cumprir a lei. Então nós não somos contra a lei. Nós só entendemos, como diz lá em Hebreus 8, verso 10. Vamos ler. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, apontando para hoje, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes, escreverei elas em seus corações. Então hoje, eu não preciso que alguém fique me falando, tem que dar o dízimo, senão vai perder o emprego. Não, nós não cremos nisso. Amém, querido? Não cremos nisso. O carro bateu o carro. Mas você deu o dízimo. Tem irmão que vive debaixo de condenação, né? Aí, não dei, então é por isso. É Deus se vingando de mim. Nós não cremos num Deus assim. Nós cremos no Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus amoroso e gracioso. Mas olha para cá. Ele continua sendo um Deus que espera ser colocado em prioridade nas nossas vidas. Amém, querido? Então, da mesma maneira que na lei falava para não adulterar, você continua sabendo e entendendo que não deve adulterar. Amém? A lei que dizia, olha,
você não pode matar, você continua compreendendo, não posso matar. A lei que dizia não pode roubar, você continua compreendendo, eu não posso roubar. E aí então nós falamos, não, o dízimo eu não preciso mais dar. Não, não é assim. Na verdade, no padrão do Novo Testamento e da graça, é tudo mais intenso. Então, no Antigo Testamento, você não podia adulterar. Mas hoje Jesus diz, só de você olhar desejando, já adulterou. Não é assim? Portanto, entregar o dízimo para nós é um princípio de consagração e de fé. De falar, Senhor, Tu és o primeiro. Tu és o primeiro. É o Senhor quem tem me abençoado. E é bem verdade que quando nós falamos de primícia, segundo a palavra, Deus espera isso dos seus filhos em toda a Bíblia. Quando nós olhamos para Gênesis, ali a primeira família, os filhos, Caim e Abel, nós já podemos ver Deus diferenciando isso. Gênesis 4, verso 3 ao 5. Diz assim, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes do que, irmãos? Gordas, das primeiras crias do seu rebanho. Então, Caim tomou algo da terra, um fruto da terra, e entregou ao Senhor. Mas Abel não, ele entregou do primeiro. O Senhor então aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por quê? Porque Deus só pode estar em primeiro lugar. Amém? Deus só aceita aquilo que é fruto de um coração envolvido, conectado, porque quando nós falamos, irmãos, de ver uma vida abençoada e prosperar financeiramente, isso tem muito a ver com o nosso coração diante de Deus. Com o nosso coração. Ou seja, eu preciso demonstrar, ao entregar o meu dízimo, eu estou demonstrando o que para o Senhor? Eu adoro a Ele, Ele é o primeiro para mim. Eu reconheço que Ele tem me sustentado. Ao não entregar, o que eu estou falando? De alguma maneira, é fruto do meu esforço, é fruto do meu trabalho. Os irmãos compreendem isso? Então, não quero trazer condenação sobre a sua vida, amém, querido? Mas eu quero lembrar você de um princípio espiritual. Por quê, querido? Porque o Senhor deseja fazer de nós uma igreja próspera. Você crê nisso? Uma igreja próspera. Mas para isso eu preciso entender que Ele deve estar em primeiro. Em primeiro. E como que eu expresso isso? Nós expressamos que Deus é o primeiro de diversas formas. Você expressa que Deus é o primeiro estando no culto aqui domingo. Você expressa que Deus é o primeiro quando você dá energia sua, trabalho seu, serviço seu para Ele, não dá sobra, amém? Amém, irmãos? Amém. Porque Deus só aceita aquilo que é a posição de honra. E é esse lugar que nós devemos colocar o Senhor, sempre nas nossas vidas. Por isso, diga, dar o primeiro exige fé. A entrega do dízimo não deve ser depois que já pagamos tudo, porque isso não exige fé. Eu penso que Abel, quando ele entrega ali as primeiras crias, a gordura ali para o Senhor, ele está falando, depois vai vir a minha parte. Mas o melhor, o primeiro, eu separo para o Senhor. Posso ouvir um amém? Por isso, todo dízimo, para ter um significado espiritual, ele deve ser aplicado com fé e dependência em Deus. Ou seja, eu entrego ao Senhor, e eu creio que, de alguma maneira, Ele está vendo meu coração, e a minha expressão de adoração. E acredite, querido, quando o Senhor vê um coração livre, Ele nos faz prosperar cada vez mais. Quantos querem prosperar no Senhor? Porque uma vida abençoada também é testemunhada através disso.
Você é filho de Deus. Eu não sei você que é pai, que é mãe, você quer dar o melhor para o seu filho. O seu Pai Celestial não é diferente. Mas Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso coração. E Ele vai nos fazer prosperar de acordo com um coração liberal. Um coração abençoador. E em toda a palavra nós vemos um princípio, o princípio do primeiro, o princípio da 10ª parte. Quando Deus chama, estou encerrando, irmãos. Quando Deus chama Abraão, Deus o chama para ser pai de multidões. Vou encerrar com isso. Deus chama ele para ser pai de multidões. Mas olha que interessante. Abraão tinha algum filho, sim ou não, irmãos? Não, não tinha filhos. Mas ele foi chamado por Deus para ser pai de multidões. E então ele se posiciona e fala: amém, Deus, eis-me aqui. Quero viver as tuas promessas, o teu propósito. E aí então, depois de muito tempo, depois de 25 anos, Deus dá para ele um filho. E esse filho, quando está ali já na adolescência, Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu quero que você faça algo para mim. Eu quero que você pegue o seu filho e você me sacrifique ele. Com certeza, a gente não consegue nem imaginar o que passou na cabeça de Abraão, né? Mas podemos ver que isso expressa o que Deus queria fazer na vida de Abraão. Porque se Abraão dá o seu único filho como uma semente, Deus traria para ele então frutos dessa decisão. E aí então, Abraão pega o seu filho, Isaac começa ali, aí com ele para o monte, para sacrificar ao Senhor. E aí é interessante que no meio do caminho, Isaac pergunta para o pai: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Para nós sacrificarmos ao Senhor. E aí Abraão, um homem de fé, ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. E Abraão, em fé, posiciona o menino, pega o cutelo para poder então matar o menino, porque no coração ele já havia decidido entregar o primeiro para Deus. E ao ali quase matar o menino, o anjo o impede. O que aconteceu? Abraão foi promovido, foi aprovado. Por quê? Deus era o primeiro. Amém, querido? Às vezes, o dinheiro nos impede de colocar Deus em primeiro. Isso é algo muito sério. E se você, como eu, deseja desfrutar de grandes coisas em Deus, nós precisamos tomar cuidado, para que o dinheiro não nos impeça de servir a Deus, nos impeça de entregar aquilo que é exigido por fé. Você compreende isso, amém, querido? Lembre-se, Deus quer sim te fazer prosperar. Mas para isso Ele precisa encontrar em você disposição, fidelidade. Quanto mais Ele vê isso, mais Ele vai prosperar você. Em Cristo Jesus nós somos supridos de cada uma das nossas necessidades, diz a palavra. Mas no que tange à prosperidade, há um princípio espiritual. É necessário semear e colher. Ah, pastor, eu não prospero, o que será que acontece? Você tem semeado? Você tem semeado? Você tem demonstrado que o Senhor é o primeiro? Ou você não tem conseguido fazer isso? Amém, querido? Porque o Senhor quer promover você. Diga para o seu irmão ao lado: o Senhor quer promover você. Ele quer nos promover. Abraão foi promovido a pai de multidões naquele dia, porque ele não deixou, não ficou sem responder aquilo que Deus pediu. Não, ele entregou. Por isso, precisamos sempre avaliar. Sabe, querido, desde a minha adolescência, eu me lembro, cheguei na igreja com 16 anos. Desde os 16 anos, eu sou um dizimista na presença do Senhor. Na verdade, eu sempre creio que o padrão é mais que o dízimo. Porque tudo pertence ao Senhor, eu sou apenas um mordomo na presença dEle.
E sabe, durante a minha vida eu tenho visto cada vez mais favor e bênção de Deus. Não me orgulho nisso, mas eu acredito que a chave, o segredo para isso é um coração liberal. Um coração que não se embriaga, porque é uma linha muito fina, como Jesus disse. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. Por isso precisamos sempre diante de Deus checar como é que está o nosso coração em relação a isso. Que sejamos uma igreja que dizima com fidelidade, generosidade, que prioriza o Senhor. E eu tenho certeza, quanto mais demonstramos isso, mais desfrutaremos de provisão, de prosperidade nas nossas vidas. Você crê? Eu creio nisso, querido. Vamos ficar em pé? Portanto, desfrutar de uma vida abençoada financeiramente depende em grande proporção de termos um coração que prioriza mais a Deus do que as riquezas desse mundo. Amém, querido? Eu não sei você, mas eu desejo isso na minha vida. Cada vez mais semear, dizimar, ofertar, sendo generoso, porque eu creio, quanto mais eu faço isso, mais o Senhor vai também me fazer prosperar. A mensagem de hoje, desse início dessa série, quis levar os irmãos a refletir sobre isso. Porque às vezes com o passar do tempo nós esquecemos de alguns princípios e então ficamos perdidos o porquê que nós não temos desfrutado de favor de Deus nessa área. Mas eu creio que o Senhor vai liberar favor e bênção sobre a sua vida financeira. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a sua vida diante do Senhor, apresentasse a Ele os seus recursos, os seus bens. Coloque diante dEle nessa noite. Consagre a Ele a sua vida. Compartilhe com o Senhor aquilo que está no teu coração, aquilo que Ele ministrou ao seu coração nessa noite. Eu quero que você faça a sua oração por um momento. Faça a sua oração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Senhor, eu creio, Pai, que de fato o Senhor deseja nos abençoar cada vez mais. Nós queremos desfrutar dessa força sobrenatural que vem do Senhor, para que possamos prosperar e sendo um canal desobstruído, pessoas ao nosso redor possam também desfrutar das tuas bênçãos. Que o Senhor libere sobre nós como igreja, como filhos, ó Pai, um novo tempo de provisão, de prosperidade. Ó Deus, que os recursos, os bens, o dinheiro não venham de forma alguma nos embriagar e tirar o Senhor do centro, e tirar o Senhor da prioridade. Oh Deus, pois sabemos que quando nós buscamos em primeiro o Teu reino, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ó Deus, que sejamos cada vez mais essa igreja, que prioriza o Senhor, que prioriza o Teu reino, e com isso cremos que tudo nos será acrescentado. Oh, queremos cada vez mais testemunhar de uma vida debaixo do Teu favor, de uma vida debaixo da Tua bênção, ó Deus. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, é assim que nós cremos, é assim que, ó Pai,